Graças a Pai, sou eu, Rodrigo Barbosa, e que maravilha é poder estarmos aqui. Tenho ficado muito feliz em poder diariamente meditarmos no Evangelho segundo escreveu Lucas e dessa forma crescente, versículo por versículo, passagem por passagem, sem fugir do contexto, dando assim uma clareza maravilhosa desse evangelho escrito pelo historiador Lucas. Que maravilha! Temos crescido muito. E no decorrer desses devocionais, não podemos pular algumas passagens que às vezes em uma leitura rápida e despercebida passam sem uma devida atenção. Mas cada passagem descrita nos evangelhos, na Bíblia, ela pode nos ensinar muito. E é isso que nós vamos ver nos 3 versículos que vamos meditar hoje. Lucas, capítulo de número 8, do versículo de número 19 ao 21. Nós vamos aprender mais sobre a verdadeira família de Jesus. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 19 ao 21, diz assim: E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Que maravilha poder meditarmos nesse texto hoje. Algo que, para que possamos entender o que Jesus quis dizer aqui, tem que ficar muito claro na nossa mente, é que quem vai procurar Jesus aqui, quem queria falar com Jesus, era Maria, sua mãe, e seus irmãos. E que irmãos? Os irmãos de Jesus por parte de mãe. Peraí, pastor, mas Jesus não é filho de Deus? Maria não é a Virgem Maria? Como que Jesus tem irmãos? Vamos entender isso um pouco melhor para que fique bem claro para a gente todo esse contexto. Para que a gente possa entender um pouco isso melhor, eu vou ler alguma outra passagem com você que está em Marcos 6:3. Evangelho de Marcos 6:3 diz assim: Quando Jesus está pregando ali em Nazaré, o povo de Nazaré rejeita Jesus. E o que eles dizem de Jesus? Eles dizem assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? O que eles estão querendo dizer aqui? Que quando Jesus está falando e eles estão uma mensagem maravilhosa e os povos estão se admirando, eles estão falando: peraí, mas esse não é o carpinteiro? Não é o filho da Dona Maria? E o irmão dele não é o Tiago, o José, o Judas, o Simão? E as irmãs dele também nós conhecemos. Como agora ele pode estar falando desse jeito? Olha que coisa interessante. E para que fique um pouco mais claro ainda, vamos lá em João, capítulo de número 7, versículo de número 3. Evangelho de João 7:3 diz assim: Disseram, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. E no versículo de número 5 diz: Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. O que tudo isso significa? Significa que, sim, após Jesus nascer, Maria concebeu Jesus sendo virgem, e após nascer ela casou-se, é claro, com José, assim como o Senhor instruiu. José criou Jesus e deu a ele todas as características dele como pai, ao ponto dele ser conhecido como carpinteiro, que era a função de José. E é óbvio que José e Maria, casando-se, eles tiveram outros filhos, como ficou claro para nós nos textos. Aí, o que acontece? Os irmãos de Jesus cresceram com Jesus, tinham ele como irmão mais velho, tudo, e de repente aos 30 anos de idade o irmão dele se manifesta como o Messias, como o Cristo. Eles tiveram dificuldades de aceitar isso. A cidade de Jesus teve dificuldade de aceitar isso. Nazaré não queria aceitar que o filho da Dona Maria, o carpinteiro, era o Cristo.
Os irmãos de Jesus não queriam aceitar que aquele irmão mais velho que cresceu com eles era o Cristo. Eles tinham dificuldade. Tanto é que em João, que nós lemos capítulo 7, versículo de número 3, fica muito distinguido a palavra discípulo de irmãos. Os irmãos de Jesus pediram para que ele subisse para fazer sinais, para que ele pudesse ir fazer sinais na Judéia, para que os seus discípulos crescem, porque os próprios irmãos não criam. E até o momento que nós lemos aqui Lucas, até o capítulo 8, sempre que se fala a respeito dos discípulos de Jesus, a palavra discípulo é muito, muito clara, discípulo. E apóstolos, até então aqui os cristãos não tinham o costume de se chamar de irmãos como nós chamamos. E por que eu estou dizendo tudo isso? Estou dizendo tudo isso porque os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus quis se aproximar deles em meio à multidão, e os irmãos de Jesus, que não criam, estavam lá querendo falar com ele. E Jesus se levanta em meio à multidão, alguém chega lá e fala assim: ó, Senhor, sua mãe está aqui com seus irmãos, você quer que a gente abra um espaço aqui para eles se aproximarem do Senhor? Seus irmãos querem falar com você. E Jesus se levanta em meio à multidão e diz: a minha família, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Meu Deus, que maravilha de texto. Sabe, ouvir a palavra, muitos ouvem, mas praticá-las não são todos. Muita gente diz que é filho de Deus. Muita gente, qualquer um vai dizer Deus é Pai. Mas de fato Deus é Pai daqueles que servem a Deus, que não só ouvem a mensagem, mas que as praticam. Isso significa também que nem todo mundo que te chama de irmão, de fato é irmão. Porque às vezes as pessoas confundem e acham que todo mundo que está na igreja é santo e é convertido. E é um lamentabilíssimo engano. Nem todo mundo que se diz cristão, nem todo mundo que está na igreja ou nas igrejas, de fato são convertidos. Os verdadeiros convertidos, a família de Deus, as famílias de Deus em Cristo Jesus, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Não basta ouvir, é necessário viver. E viver a palavra é algo que muitas vezes não, que sempre vai contrariamente aos nossos desejos. Mas as dificuldades de todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam não são poucas. O mundo, a carne, o pecado constantemente os afligem. Estão frequentemente gemendo e sendo angustiados. Constantemente acham a cruz muito pesada e o caminho para o céu áspero e estreito. Sentem-se dispostos a clamar, sim, como o apóstolo Paulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 24. Meu irmão, aquele que Cristo chama de irmão e de sua mãe, não tem motivos para se envergonhar-se de Cristo, porque Cristo chama para ser da sua família. Sabe? Pense nessas coisas. Não basta ouvir, é necessário praticar e viver. Só quero dar um spoiler aqui para você. Sabe, a gente vê aqui os irmãos de Jesus não desacreditando dele, mas a obra que Deus começou naquela casa, em Nazaré, foi completa. Após a ressurreição de Cristo, seus irmãos creram. Não tinham mais dúvidas de quem de fato era Jesus. E passaram a crer, se converteram e chamaram seu irmão sanguíneo por parte de mãe de Senhor, porque acreditaram de fato que ele era filho de Deus. A prova está na sua Bíblia. A epístola de Tiago é esse Tiago, irmão de Jesus. A pequena epístola de apenas um capítulo de Judas que está na sua Bíblia é esse Judas que eu mostrei para vocês em Marcos 6,3, o irmão de Jesus. Homens que, através do testemunho de Cristo, da ressurreição de Cristo, puderam crer, ser salvos
e serem bênção. Creia, o testemunho da sua vida pode convencer sim a tua casa e a tua família. Deus é contigo. Que você possa ser chamado de irmão, que você possa ser chamado de filho, que você possa fazer parte da família de Deus. Creia nessas coisas. Espero do fundo do coração que esse texto, dentro de todo esse contexto, tenha te ajudado a entender algumas coisas. Creia, cresça em graça e conhecimento, e que o Evangelho da libertação e da paz esteja sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, fique com Deus. Compartilhe esse Evangelho. Até a próxima, se Deus permitir assim. Amém.